Olá meus caros, aqui é o Corvo. Os cenobitas de Clive Barker tendem a deixar o cinéfilo bem confuso quando tratam de fato de conceitos que para nós tendem a ser muito fechados, ou então fruto de uma época, de uma era, uma leitura de mundo atual. Os cenobitas eles têm uma perspectiva muito específica das coisas, especialmente de conceitos abstratos, que na abstração poderiam ser um pouco maiores, mais alargados, do ponto de vista conceitual, é claro, mas o senso prático, objetivo, material, carnal dos cenobitas tende a fazer um recorte muito específico, muito direcionado, e às vezes esse direcionamento se torna um pouco confuso para pessoas, humanos, entenderem. Então é muito normal que as pessoas fiquem confusas, porque a mentalidade, a forma como a mente deles, que é muito regredida em virtude dos flagelos, funciona, é bem diferente da nossa. Os cenobitas eles tiveram contato com esplendores sensoriais, em todos os sentidos, muito mais amplos do que nós. Mas esse contato nós não o temos porque nossa capacidade de internalizar tais sensações, compreendê-las, experimentá-las, também é muito limitada. E limitada no sentido de preservar, no caso, a nossa existência, né, o nosso bem-estar. Porque, por exemplo, imaginem vocês, como lá o Frank Cotton em The Hellbound Heart, começarem a sentir todos os odores que existem ao seu redor. E eles existem. Cada objeto, cada partícula, tudo que está ao seu redor tem cheiro. Só que nós não sentimos o cheiro da maioria das coisas. Nosso sistema nervoso central não permite tal sensibilidade. O que os cenobitas fizeram com Frank Cotton em The Hellbound Heart foram abrir essas portas para que ele pudesse sentir tudo. Mas na medida do ponto que ele sentiu tudo, foi uma tortura. A nossa mente não consegue suportar tanto estímulo assim. E os cenobitas, nesse sentido, eles foram a esse extremo. Em relação à visão, ao tato, ao paladar, à audição e à visão. Eles foram aos extremos, mas como os seres que antes eram humanos, e o processo foi da humanidade para essa coisa que eles se transformaram, eles foram completamente mutilados, no sentido físico, no sentido mental e no sentido também espiritual, caso vocês queiram abordar tal dimensão. Eles foram completamente mutilados nesse sentido. E o que nós temos não é evolução necessariamente, é regressão, porque eles foram atrofiados. Todas as dimensões sensoriais deles foram atrofiadas, elas foram mutiladas. E isso levou os cenobitas a um nível de conhecimento muito alto sobre a experiência, mas no quesito da sensação, eles são mais capazes de causar dor e prazer, inclusive simultaneamente, do que necessariamente sentir isso. E é por isso, inclusive, que eles resistem muito a castigo físico, ou nem sentem ferimentos infligidos a eles. Porque eles já chegaram ao extremo, né, e por ser extremado, coisas simples, né, menores, não são capazes de tocá-los mais. Isso é uma cicatriz, isso é uma regressão. Isso indica, né, uma não evolução, mas regressão em relação à experiência. E tal regressão, devido a essa mutilação, tornou os cenobitas muito práticos, muito concretos, muito objetivos. Eles têm conceitos muito específicos em relação a coisas que para nós seres humanos, são abstratas. Por exemplo, o amor. Né? O amor é uma temática de uma das configurações que aparentam, né, estar no filme. Aparentam por quê? Porque não fica claro, né? Obviamente não tem que ficar claro o que um cenobita entenderia por amor. Uma das configurações é do amor. Mas o que um cenobita entende por amor? E essa é a questão que precisa ser feita. Né? Não é o que nós entendemos. Porque o que nós entendemos e temos como experiência de amor pode ser uma coisa completamente diferente, distinta do que um cenobita entende como amor. Né? O que é o amor para um cenobita? E essa pergunta, né, pensar, refletir na possibilidade de uma resposta, inclusive é até, de certo modo, perturbador. Né? Perturbador tentar imaginar o que um cenobita entenderia por amor. É, né, bizarro, é algo aparentemente inacessível para nós. E é esse o conceito, porque é inacessível mesmo. Para saber, para conhecer, para
entrar em contato com esses esplendores macabros, nós teríamos que nos sujeitar, no caso, né, como várias das suas vítimas, ou então pessoas que foram até eles de bom grado, nós teríamos que estar imersos nesse processo de experimentação. Ou, caso contrário, nós não iríamos conseguir conceber essas coisas do ponto de vista da ótica de um cenobita. E é aí que está a questão. E é aí também que as pessoas costumam ficar um pouco confusas, né, com o que eles estão dizendo. Estar no lugar de um cenobita para nós é uma coisa absurdamente macabra, bizarra, né, é um flagelo, é um inferno na Terra. E devido a tal dimensão, né, devido a tal condição, é justamente por isso que nós nos afastamos não apenas fisicamente das experiências que eles têm, mas também mentalmente, porque nós não seríamos capazes de suportar isso sem eles, né? O grande trunfo do cenobita, né, dos sacerdotes de Leviathan, é o fato de conseguir fazer com que um ser humano passe por essas experiências sem morrer, ou sem o aparelho, né, o sistema nervoso central desligar, porque não está dando conta. Por um processo sobrenatural, né, eles conseguem fazer com que o sujeito permaneça vivo para atingir o ápice da experiência. Mas o corpo em si, né, a estrutura em si nunca resiste. Ela é flagelada em todos os níveis possíveis, né? Então tá ok, é normal não entender o que os cenobitas estão querendo dizer. E é perturbador o exercício, a reflexão de tentar compreender o que de fato eles estão vendo. No filme de 2022, o Hellraiser, do David Bruckner, nós vemos a configuração do lamento estabelecendo que o lamento em si é apenas uma de suas configurações, né? E o desenho geométrico da caixa é aquele tradicional mesmo que nós estamos acostumados desde o princípio, né? O formato cúbico dela, 6 lados. Mas a partir daquele ponto a caixa ela toma outras configurações, ela pode assumir outras configurações, que no caso são os presentes, né? As recompensas que os cenobitas oferecem depois de prestar a eles, claro, o tributo, que no caso vocês viram muito bem, para quem assistiu, são sacrifícios. Eles são exigidos. No entanto, a dimensão da experiência, dos presentes, dos tributos, isso em Hellraiser 2022 é de certo modo limitado, porque estipula-se que a caixa, por ter 6 lados, pode oferecer então também 6 configurações diferentes, né? Lament, que é a configuração da vida, que inclusive é, como falei, né, é o cubo de 6 lados. Lore, conhecimento. Lauderan, amor. Liminal, sensação. Lazarus, ressurreição. E Leviathan, poder. São essas as configurações oferecidas pelos cenobitas. E a cada sacrifício, né, a cada vítima, tributo prestado a eles, né, por espontânea vontade ou não, a questão é que eles cobram o preço do contato e a caixa é muito truculenta. A partir do momento que eles levam cada vítima, nós vemos a caixa brincar. Ela vai mudando de forma até que todo o tributo tenha sido pago e aquele que começou o processo, que iniciou o processo, né, de oferendas, pode ele mesmo exigir dos cenobitas, né, ou de seu representante maior, o deus, né, deles, Leviathan, o seu desejo, né, o que ele deseja, entre vida, entre conhecimento, entre amor, sensação, ressurreição e poder. Essa concepção do filme é bastante limitada, porque limita os cenobitas a apenas 6 dimensões, embora o entendimento dessas dimensões para eles seja muito alienígena para nós e talvez muito mais complexo. Complexo, alienígena, mas não necessariamente rico. Como falei, eles são seres regredidos, flagelados. É uma dimensão concreta, uma visão concreta desses conceitos, dessas experiências e do que viria a ser isso, né? Mas ainda assim muito distante de nós. É limitado por quê? Porque são apenas 6. Né? Poderiam existir mais dimensões, e a caixa poderia se mexer de outras variadas formas. Mas aqui é um limitante mesmo da forma, né? Da forma cinematográfica. Não tem como você pensar, né, engenhosamente, fazendo uso da engenharia, em inúmeros modelos e conceitos para um filme de 2 horas, né? Então um recorte precisa ser feito, uma dimensão precisa ser feita. Então aqui, para mim, no caso, não é uma crítica ao filme, essa limitação conceitual.
Na verdade, o que o filme fez foi dar um salto em relação ao que havia antes, porque havia apenas a configuração do lamento. Mas agora não tem a configuração do lamento. Tem a caixa e as configurações, sendo a configuração do lamento uma delas, né? Então é um salto conceitual, é uma direção interessante, né? Claro que o Clive Barker estava ali como supervisor e não viu problema, na verdade é algo que enriquece o conceito dele. Foi uma boa escolha, uma boa decisão, um bom caminho traçado, né, pelos roteiristas, pelo Collins e o Piotrowski. Foi bem interessante mesmo. Mas aqui nós chegamos a uma questão, que embora haja esse enriquecimento, digamos, engenhoso da caixa, né, geometricamente ela toma formas muito mais interessantes e mais enriquecidas do que anteriormente nós tínhamos, ela também oferece impasses maiores. O que uma pessoa que procura a caixa está atrás? As motivações, elas são muito distintas, né? Nós, seres humanos, somos muito complexos, muito mais complexos que os cenobitas, inclusive. Eles têm mais experiência, mas, como falei, eles são regredidos. Eles são atrofiados, eles são mutilados. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Nós somos muito ricos em relação a perspectivas. Se alguém utiliza a caixa e faz todos os absurdos que ela demanda, paga o preço que a caixa demanda, a sua motivação vai levar à recompensa, e essa motivação ela pode ser ampla, né, muito distinta mesmo dentro de um mesmo conceito. Eu tinha falado do amor mais cedo, certo? Mas aqui, por exemplo, tem sensação. É mais físico, mais sensório, mas pode também, sensação ser uma palavra que ganha alguns traços abstratos, porque sensação leva a dimensões abstratas também da percepção, da experiência. Estão percebendo o nível de complexidade? Amor já é complexo, né? Porque o próprio conceito de amor, do ponto de vista social, histórico, filosófico, mudou tanto, né, com a passagem do tempo, de acordo com a passagem dos séculos. Foram tantos e tantos conceitos, né, tantas dimensões, tantas posturas críticas e mudanças diretas no comportamento das pessoas sobre o que elas entendem ou não como amor, certo? São conceitos complexos, e mesmo os mais duros tendem a ter em algum momento alguma dimensão que escapa o puro, o pragmático, o duro, o concreto, aquilo que será ofertado pelos cenobitas, vocês estão entendendo? E é aí que surgem as distorções por parte dos cenobitas, né, mas também as confusões por parte dos seres humanos. A noção do cenobita é distorcida, ela é flagelada e infernal. Mas do ser humano, por ter uma percepção, uma concepção muito também restrita, particular dele, em relação àquilo que ele deseja, normalmente o que se encontra como recompensa em cada uma das configurações da caixa não será aquilo que nós queremos em si obter. Se a escolha será pela vida, é aquilo que a gente espera. Isso vale para as outras dimensões, para as outras configurações: conhecimento, amor, sensação, ressurreição e poder. O que nós entendemos por isso não é a mesma coisa que os cenobitas entendem. E é aí que está a questão. O vilão, um dos vilões, no caso, né, do filme, o Roland Voigt, o bilionário, ele fala que procurou pelo seu presente, né, pela sua recompensa, e que ele escolheu sensação. Só que os cenobitas, o que eles deram para ele não foi exatamente o que ele esperava obter, porque talvez a concepção do Voigt estava muito presa a uma noção de prazer. Talvez ele tenha imaginado que ele ganharia apenas prazer, né? Mas para o cenobita isso é uma dimensão, uma leitura muito limitada. Tanto é que eles não ofereceram prazer, eles ofereceram sensação. O nome da configuração é sensação, né? E sensação envolve prazer e desprazer. A configuração que possibilita tal enriquecimento da experiência seria a liminal. O que eles ofertaram para o Voigt foi prazer, mas também dor, simultaneamente. Quando a gente pensa nos processos fisiológicos que nos levam a ter sensações, né, a área estimulada nesse sistema é a mesma, para dor e prazer. As ondas energéticas, né, as reações químicas que nos levam à dor e ao prazer, normalmente é a mesma área do sistema nervoso central que é estimulada.
Então, os cenobitas tendem a ter uma concepção englobante das sensações. Não é uma sensação em detrimento da outra, são todas as sensações. E normalmente, como eles são muito truculentos e extremos, o que eles mandam são torrentes de várias sensações ao mesmo tempo. Então aquele artefato, né, aquele dispositivo que ficou preso ao Voight, tem como fundamento também estimulá-lo de formas diferentes. Mas a dor, ela é preponderante porque, para nós, tanto estímulo, o nosso corpo, a nossa estrutura física e mental não é, como falei, capaz de suportar isso. Então pra gente sempre vai ser dor. Sempre vai ser dor. E como a matéria-prima do cenobita é o ser humano, no fim da história tudo se limita à dor. Dor extrema. Porque um prazer extremo também é doloroso. Vocês estão me entendendo? Então tem uma parte do filme que o Roland Voight fala, né? Eu queria sensação. Eu queria prazer, mas eles me enganaram. It's a trick, né? É uma armadilha. O que você vai conseguir não é o que você está imaginando. Isso dá a entender que de algum modo os cenobitas sejam desleais, ou algumas pessoas interpretam que os cenobitas não sejam justos e honestos com aquilo que eles oferecem, mas não é assim. Na verdade, os cenobitas eles são extremamente justos, eles são extremamente, como falei, pragmáticos em relação àquilo que eles solicitam e aquilo que eles dão em retorno. Eles não quebram contratos, eles não trapaceiam as pessoas as quais são selecionadas ou se selecionam, né, autoselecionam para a experiência. Eles não trapaceiam. O equívoco aqui está na interpretação que o sujeito fez da recompensa. Vocês estão entendendo? Porque a distância entre a concepção humana e a concepção cenobita sobre um elemento de uma configuração em específico é muito diferente. O que é conhecimento para um cenobita? Se você no final da jornada escolher como recompensa conhecimento, o que você vai efetivamente, né, receber em troca? Nós temos uma capacidade de acúmulo de conhecimento também bem limitada. Mas será que o nosso sistema nervoso central, nossa mente, suportaria conhecer tudo? Saber de tudo? Para quem teve experiências acadêmicas, né, cognitivas, visou a erudição na vida, conhecer e entender processos humanos, processos sociais, como o mundo é concebido, vocês podem ter notado em suas experiências particulares que tais momentos de conhecimento, né, o contato com o conhecimento também envolve uma parcela de dor. Às vezes, estar alienado, né, para algumas pessoas é uma bênção, porque entender todos os processos do mundo, as motivações humanas, né, isso pode ser doloroso às vezes, inclusive colocar muitas pessoas numa sensação de solidão, dor e solidão. Saber demais também leva ao desprazer. Agora imaginem vocês conhecerem absolutamente tudo o que há para conhecer de uma vez só. Isso é absurdamente terrível de imaginar, é uma coisa assim absurda, uma abominação imaginar um ser humano recebendo todo o conhecimento possível de uma vez só. É algo impossível, o corpo, a mente jamais iria suportar uma coisa como essa. Imagine um inferno que isso seria. Os cenobitas passaram por essa experiência, mas aquela coisa que eles se tornaram, o ser que restou dessa experiência, está muito longe daquilo que foi anteriormente. É uma coisa completamente alienígena. Tão alienígena que também, de certo modo, o seu pragmatismo, né, o seu olhar objetivo, técnico para as coisas, abordagem concreta para coisas abstratas, traduzir isso para um ser humano, traduzir isso para alguém que manuseia a caixa e solicita alguma coisa, também não é muito claro, né? Não é uma coisa muito fácil de ser feita. O cenobita pode até te dizer alguma coisa, mas será que você vai compreender mesmo, né, o que ele está dizendo, o que ele está propondo? A sua expressão, né, tudo que habita no modus operandi, na própria autoimagem do cenobita, indica que não é um caminho para ser traçado. É doloroso porque é extremo. E sempre vai ser extremo. Vai ser extremo no âmbito da vida, na configuração do lamento, na configuração também do lore, né, do conhecimento, do amor, da sensação, da ressurreição, não interessa. Sempre vai ser algo extremo. Não confundam aqui as palavras do Voight, da armadilha, com desonestidade do cenobita. O cenobita é honesto o tempo inteiro. Ele é prático, objetivo e ele não
destoa da sua linha. O único, na sua linha, no caso de operação, né, de pensamento, o único cenobita que destoa de fato da ordem, né, da mecânica desse modus operandi repetitivo que eles têm, foi o Pinhead, lá no segundo livro do Clive Barker, chamado The Scarlet Gospels, o Evangelho de Sangue no Brasil. Né, ele acha que a ordem, né, e sua estereotipia, embora tenha levado o inferno e os próprios cenobitas a experiências de tormento, de terror inimagináveis, ela ainda, de certo modo, é muito limitante. Limitante como, por exemplo, as 6 configurações da caixa aqui desse filme. Então ele quis quebrar com a roda para levar o tormento e o horror a níveis mais criativos, mais complexos e mais extremos. Ele se torna, né, a epítome, o grande símbolo do mal, né, do flagelo, do absurdo, né? Isso é o Pinhead. Essa coisa horrível, né, o mal supremo, é o que o Pinhead se torna em The Scarlet Gospels, no livro do Clive Barker. Mas ele é o único que destoa nesse sentido. O resto é mecânico. E o Pinhead que nós encontramos no filme em questão, de 2022, é ainda um Pinhead imerso, né, envolvido nessa dinâmica. Nessa dinâmica estipulada pelos princípios da ordem dos cenobitas, da ordem de Gash. Enfim, então eles são honestos. A proposta, o contrato, ele é claro, só que nós não temos necessariamente a condição de fazer a leitura com os olhos que eles têm, com os olhos de um cenobita, porque nós não passamos pela experiência que eles passaram, nós não nos tornamos flagelados como eles se tornaram, para ter a mesma visão de mundo, concepção de mundo e das coisas que eles têm. E ainda bem, né? Ainda bem, porque vocês vão, né, vocês vão de concordar comigo que aquilo que a gente vê não é uma coisa legal, né? Eu não desejo isso não. Se alguém aí deseja, boa sorte, não me mande notícias, não quero saber da vida de vocês, né? Mas se aproximar minimamente da vida, da experiência de um cenobita, né, apenas 5% daquilo que eles fazem, para mim é uma coisa assim, horrível, né? É a materialização concreta, visual, né, técnica do inferno, né, do flagelo eterno, ou coisas nesse sentido, né? Conceitos nesse sentido da cultura ocidental principalmente. Então não é desonestidade, é incapacidade de fazer a leitura, é incapacidade de ver como eles, da forma macabra, distorcida, flagelada, como eles enxergam. Mas eles são justos. O contrato eles pagam como é estipulado. Manuseou a caixa, vai ter que manusear até o fim. Não tem como sair. Você pode oferecer a si mesmo no processo e não ganhar o seu tributo, aquilo que você espera no fim do processo, né, de configuração das seis partes da caixa. Você pode, né, ser levado antes disso, mas caso você chegue no final, você há de escolher qual configuração você deseja. Né? Você nos dá alguma coisa e eles te dão alguma coisa em troca. Essa é a regra, uma regra que não pode ser quebrada. Mas a nossa incapacidade de ler tais regras é que leva algumas pessoas a darem uma de João sem braço, de desentendido, injustiçado, como foi o caso aí do sádico, né, do monstro chamado Roland Voigt. Não, ele teve exatamente aquilo que ele procurou. Ele procurou pelos cenobitas, né, pela arte dos cenobitas, pelo conhecimento dos cenobitas. E eles deram esse conhecimento para ele. Só que não era aquilo que ele esperava conseguir. Porque ele não tem o olhar, né, o espírito destruído, mutilado e extremamente excitado, né, a ponto de ficar completamente flagelado, cheio de cicatrizes, né, e atrofias, como o de um cenobita. Eles são práticos. Então, lembrem-se disso sempre. Não interpretem um cenobita como um ser humano. Tentem interpretar um cenobita como um cenobita. E é aí que, de fato, vocês, seja na leitura dos livros do Clive Barker, ou seja, assistindo aos filmes de Hellraiser, especialmente o primeiro, o segundo e esse aqui, né, o de 2022, que são os mais próximos mesmo do conceito do autor, tentando enxergar pela ótica cenobita que vocês vão, de fato, penetrar muito mais profundamente nas camadas do horror que o conceito do Barker oferece. É onde a coisa fica realmente monstruosa, quando nós tentamos chegar ao conceito de vida, conhecimento, amor, sensação, ressurreição e poder dos cenobitas. É quando nossa mente tenta trabalhar e esticar a corda. E aí a coisa começa a ficar insuportável pra gente. E aí que o horror, né, a dor, principalmente a dor, no caso, né,
pela limitação da nossa estrutura física e mental, começa a aparecer. Começa a ganhar, né, maiores traços e a aflorar na gente. Aí que fica insuportável mesmo. E aí reside, né, o grande trunfo do Clive Barker. Né, o brilhantismo dele, no caso, nesse conceito que ele criou para Hellraiser. Esticar a corda a ponto de ficar insuportável seguir adiante. E aí a tensão, o horror, né, a repulsa, as visões infernais que nossa mente começa a formular, isso tudo fica à flor da pele. E aí o horror de fato da obra aparece. Né? Mas basicamente é isso, meus caros. Basicamente é isso. O que é mais claro, né, entre os prêmios ofertados pelos cenobitas, né, é a configuração de Leviathan, né, que é o poder. Aquilo que de fato o Roland Voigt desejava. Né? Sensação era apenas uma máscara. Era apenas uma pequena camada. E o próprio Pinhead, depois da recusa do Voigt à sensação, ao liminal, o próprio Pinhead percebe isso. Não, o que você visa não é a sensação. A leitura que você fez foi errada. E a nossa também. Nós não percebemos isso antes. O que você visa é poder. Então, a última configuração oferecida ao Roland Voigt foi Leviathan, que aqui é poder. Né? E o poder, nós vimos que é uma definição, né, muito simples, muito prática, muito objetiva, muito clara, não dá margem para confusão, que é o quê? Poder é o poder deles. Domínio. Né? O que foi o que o Pinhead colocou, né? Domínio, né? As múltiplas formas, caminhos possíveis de causar angústia, causar sofrimento. Isso é poder para o cenobita. Isso é poder para o Pinhead. É simples, é concreto, direto ao ponto. E o que acontece com o Voigt no fim, ele mesmo entrando no processo, né? Recebendo o prêmio, né? A recompensa da configuração de Leviathan e se tornando ele também um cenobita. É o desfecho do filme. Concreto, certo? Prático, certo? Sim. Muito mais simples. Muito mais simples do que as demais. Não tem muita ambiguidade aqui. Mas não quer dizer que seja necessariamente uma coisa simplória. É simples, mas não simplório no sentido de então é só isso aqui e pronto, acabou. Não é. Porque ao mesmo tempo, o processo nós conhecemos, mas o que volta daquele processo, não. Nós não temos experiência disso. Que é o quê? O cenobita. Nós vemos o cenobita agir de forma muito técnica, concreta, estereotipada, mas ser cenobita e entender o que é ser cenobita, a gente não tem dimensão disso também, entendeu? Então é só quem é transformado efetivamente como que pode ter capacidade maior de, claro, né, descrever o que é ser essa coisa. E claro, com aquele ônus, no caso de um ser humano não ser capaz necessariamente de compreender isso. É preciso ser cenobita, né, para entender cenobita. É preciso ser flagelado, regredido daquela maneira, naquele grau, para de fato compreender. Então Leviathan, a configuração de Leviathan é simples, é muito fácil de entender, mas a resultante, né, o fim em si, não é acessível para nós. E claro, nenhuma pessoa com mínimo senso, né, de saúde, o mínimo grau de saúde mental, de discernimento, vai escolher uma abominação como essa. Tem que ser um sujeito muito doente, né, e mesmo de forma doentia, ele ainda não tem ideia daquilo que ele pediu, do absurdo que ele pediu, né? O cenobita é um absurdo, é uma coisa completamente absurda, monstruosa de se imaginar. E eu acho que visualmente, né, tanto nas palavras do Clive Barker nos livros, ou como nas representações visuais dos filmes, né, nós temos capacidade, possibilidade de entrar em contato, ter um pouquinho dessa experiência perturbadora, que é suficiente para nós entendermos que não, deixa isso para lá, deixa isso quieto, não é um caminho a ser seguido. Mesmo as pessoas, né, imersas dentro, envolvidas em um universo sadomasoquista, né, de BDSM, a prática delas é muito limitada perto daquilo que os cenobitas de fato se transformam. E isso nós vemos inclusive no Frank Cotton, em The Hellbound Heart. Né? Ele era um hedonista, ele acreditava que já tinha atingido todos os limites de dor e prazer, ou seja, ele também praticava BDSM, mas não, era só a capa. Né? Quando o Pinhead abre todas as portas sensoriais do Frank Cotton no primeiro livro,
o Frank Cotton pede, pelo amor de Deus, misericórdia, não aguento mais. Vocês lembram? Quem leu o livro sabe. E aí o que o Pinhead falou? O que ele responde? Como assim? A gente só está começando. Mas enfim, meus caros, acredito que eu cheguei no objetivo o qual me propus no podcast. Agradeço àqueles que me ouviram até aqui e desta vez também peço desculpas pelos possíveis ruídos que saíram na gravação, muito em virtude do fato desta vez eu ter gravado em ambiente externo. Era o que dava para fazer no momento. Vou tentar reduzi-los o máximo que puder durante o processo de edição, limpeza do áudio, mas caso tenha saído algum ruído estranho, desagradável por aí, eu peço a vocês mil perdões, mas era o que dava para fazer no momento. Mesmo assim, espero que tenha sido de bom proveito o comentário e que minimamente eu tenha sanado algumas dúvidas que algumas pessoas que não estão acostumadas com Hellraiser possivelmente tiveram ao assistir o filme mais novo. Principalmente o pessoal da geração mais nova e que não conhece o livro e os clássicos do cinema antigos. Ok? Um abraço a todos, muito obrigado e saudações corvídeas.